sobre poços e pessoas. Gênesis 26. Vamos ler a partir do verso 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamava seu pai. E cavaram, pois, os servos de Isaque, naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois partiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos, e os servos de Isaque, cavaram ali um poço. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, abençoa-nos, esta é a palavra do Senhor, e que ela seja semeada e frutifique nos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém? Assentem-se, por favor. Isaque habitou na terra que, pelo menos 400 anos depois, seria dos seus descendentes. É interessante pensar em Isaque, porque Abraão, seu pai, havia peregrinado por aquela região a mando do Senhor, segundo a ordenança do Senhor. E ali, irmãos, Abraão foi muito bem sucedido. Agora, Isaque, ele é o patriarca do meio. Ele figura entre Abraão e Jacó. Por isso que a Escritura Sagrada traz sempre essa expressão: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A Abraão, o livro do Gênesis dedica 17 capítulos. A Jacó, o livro do Gênesis dedica 9 capítulos. Mas a Isaque, Gênesis dedica apenas 3. Então Isaque fica ali na sombra dos grandes, na sombra dos graúdos, porque na vida nem sempre seremos Abraão, nem sempre seremos Jacó, mas quase sempre seremos Isaque. A bênção é saber que, como Abraão e como Jacó, Isaque também contava com a bênção de Deus. E não importa se você é grande ou pequeno, se você tem destaque ou não, tenha certeza, a bênção de Deus também está sobre sua vida. Graças a Deus por isso. Isaque, portanto, vai viver naquela região. E ele planta ali a mando do Senhor. No tempo, aliás, em que houve uma grande fome,
Mas Deus disse a Isaque: fique aí onde você está. As pessoas iam para o Egito, elas subiam para o Egito em busca de alimento, em busca de suprimento diante da fome, mas Isaque foi chamado para depender de Deus e ele foi sustentado por Deus ali naquela região. Uma das providências que Isaque tomou foi desobstruir os poços que o seu pai Abraão havia cavado nos dias da sua peregrinação. É água. A água é fundamental. Não precisa se estar lá no deserto para descobrir isso. Nós sabemos como é fundamental a água para tudo. Mas no deserto, sobretudo. Então, poços de águas vivas era muito importante. Ele estava naquela região de Gerá, que é uma região que já é considerada deserto do Negueve, já era uma região fronteiriça junto à região dos filisteus. Era uma região seca e pedregosa, mas Deus disse: fique aí, e a Bíblia diz que Deus abençoou Isaque ali, ele prosperou, e irmãos, isso chamou a atenção das pessoas, porque quando tudo está mal na nossa vida, ninguém liga para a gente. Mas quando as coisas estão dando certo na vida da gente, é impressionante como tem gente que começa a invejar. E aí começa a falar. Fez alguma coisa errada para crescer tanto. Deve estar roubando. As pessoas nunca pensam que aquilo que nós conquistamos é fruto de muito sacrifício, de muito trabalho, e, acima de tudo, da bênção do Senhor. É a bênção do Senhor que enriquece, a Bíblia diz, e não acrescenta dores. Então, Isaque, para manter a sua lavoura, precisava de água. E ele, portanto, desobstrui os poços que seu pai Abraão havia cavado. Só que houve uma investida, portanto, dos filisteus contra Isaque, pleiteando os poços desobstruídos que seu pai havia cavado. E Isaque sai daquela região e vai para outra região. E ele cava novos poços. E os filisteus, os pastores dos rebanhos daquela região começaram a falar contra os pastores de Isaque, os que cuidavam dos rebanhos de Isaque. E, mais uma vez, Isaque precisa sair daquele lugar, mas antes ele põe um nome no poço, Ezeque. E Ezeque quer dizer disputa, quer dizer contenda. E ele sai daquele poço, Ezeque, e ele vai cavar outro poço. E lá, novamente, existe disputa, existe briga, para que eles tenham os poços que Isaque cavou. Interessante, né? É inveja. E aí, Isaque chama aquele poço de Sitna, que quer dizer inimizade. Ele sai do poço da contenda para cavar outro poço, ali a briga de novo, ele sai daquele poço da inimizade e ele vai cavar outro poço. E aí Deus abençoa ele naquele lugar e faz com que ele prospere e a sua tenda, as suas posses sejam alargadas. Tem umas coisas interessantes aqui sobre isso. Depois desses episódios de tanta dificuldade por esses poços, 4 coisas maravilhosas aconteceram. A primeira que a Bíblia diz que depois dessa vitória, dessa bênção de Deus, nesse último poço, que Isaque chamou de Reobote, porque Deus fez-me prosperar nesse lugar, alargar as minhas fronteiras, o meu território, Isaque constrói um altar. Segunda coisa maravilhosa, ele invoca o nome do Senhor. Terceiro, ele arma ali a sua tenda, ou seja, ele faz daquela região sua morada fixa. E quarto,
Para não perder o jeito, ele cava outro poço. E pensando sobre esse episódio de Isaac com os poços, eu posso identificar nesses poços 4 tipos de pessoas. E por isso que eu chamei essa mensagem de sobre poços e pessoas. 4 poços, 4 tipos de pessoas. Em primeiro lugar, há pessoas que são como poços entulhados. A vida dessas pessoas se assemelha a poços cheios de entulho. E quando eu falo de poços cheios de entulho, eu não estou falando de um poço tangível, material, que a gente cava. Eu estou me referindo à alma da gente. Há pessoas cuja alma parece um poço cheio de entulho, cheio de pedras, cheio de impurezas, cheio de lixo. E você sabe que uma pessoa assim torna-se extremamente crítica, torna-se uma pessoa implacável com os outros, com o erro dos outros, com a falha dos outros. Pessoas cuja alma parece um poço entulhado, são pessoas muitas vezes amargas, pessoas cujo coração está cheio de coisas ruins. E pasmem, há pessoas cuja alma parecem poços entulhados e são frequentadores de igrejas. Parece que essa relação no culto, a palavra que é pregada, nada faz efeito nesse coração, nada desentulha essa alma cheia de sujeira. E nos dias de Jesus, havia um grupo a quem Jesus chamou de coração ou interior cheio de rapina e de maldade. Quem era esse grupo? Os fariseus. Eles eram religiosos, eles eram frequentadores de igreja. E por fora era boa viola, mas por dentro o pão era bolorento. Por fora, a aparência deles era de justiça, era de pureza. Dizem os eruditos que eles até se vestiam de branco, para mostrar para as pessoas quão puros eles eram. Por isso Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por fora, bonito, mas por dentro, podridão, por dentro, maldade, por dentro, rapina. E quem foi que jogou esse entulho dentro do coração dessas pessoas? Elas mesmas. Porque o diabo, ele quer que o nosso coração esteja entulhado. Um poço cheio de lixo. Mas o diabo só joga lixo lá se a gente deixar. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. A amargura, o ressentimento só tomam conta do nosso coração se a gente deixar. A culpa só toma conta do nosso coração se a gente deixar, se a gente abrir espaço para essas coisas entrarem e fazerem morada no coração da gente. Irmãos, às vezes somos nós mesmos que entulhamos o nosso próprio coração. Quando a gente deixa essas coisas tomarem conta da vida da gente e ditarem os passos, o estilo de vida da gente. Elas vão guardando lixo por anos. Nos computadores tem a lixeira, né? Eu não sei vocês, mas eu não consigo deixar aquela lixeira do computador cheia. Quando eu mando alguma coisa para lá e eu vejo que o lixinho, o ícone do lixinho está cheio, eu vou lá e logo apago aquilo. Esvazio a lixeira. O convite de Deus para você, cujo coração está cheio de coisas que têm implodido você, é uma coisa de dentro para fora.
O chamado de Deus para você, em nome de Jesus, é que você se livre disso, porque a sua vida já teve mais vibração. Porque a sua vida já teve mais alegria. Porque a sua vida já teve mais esperança. Porque a sua vida já teve mais riso. E essas coisas estão lá. Agora, no início do ano, é muito comum as pessoas olharem as gavetas, não é? Para jogar papel fora. Aliás, é uma coisa que eu amo, jogar coisa fora. Nós fomos para a cidade de Tiradentes, irmãos, eu fiz a festa lá com os irmãos. Nós alugamos uma caçamba, o que a gente jogou de coisa fora. Coisa que não servia. Coisa que não tinha serventia, que só estava ocupando espaço e fazendo poeira. Jogar fora é comigo mesmo. Eu sei que tem homens, isso é uma coisa muito de homem. Está andando na rua, vê um parafuso no chão, eu posso precisar disso aqui. Nem vou perguntar para levantar a mão quem faz isso. Tem gente que tem um quarto que ele guarda essas coisas. Deus me livre disso. Eu tenho uma caixa de ferramenta e só. Guardar coisa, entulhar coisa, não é uma coisa boa. Irmãos, tem muita gente com coisa que azedou lá dentro do seu coração e está fazendo mal. Palavras que você falou, que você ouviu, que é pior. Porque quem fala não lembra, mas quem ouve lembra. Porque quem bate não lembra, mas quem apanha, lembra. E essas coisas ficam lá dentro. Mas você deve, em nome de Jesus, tirar esse entulho da sua alma. Tá bom, alguém falou uma coisa que te magoou, mas desvia isso para a cruz de Cristo. Põe isso nas mãos de Deus. Se livre, para de ficar carregando esse peso no teu coração, que toda vez que lembra... E há pessoas, irmãos, que são muito amarguradas. Há pessoas que guardam coisas, irmãos. E às vezes, a pessoa despeja a amargura em cima da gente, mas aquilo nem começou na gente, nem foi por causa da gente. Aquilo vem sendo guardado, são várias coisas, e que tornaram a pessoa tão amarga. É um azedume. Meu Deus do céu. Jesus pode limpar o seu coração. Clame a Jesus. É aquela história que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Não é assim, verdade? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando você enche o seu coração da palavra de Deus, quando você enche o seu coração das coisas de Deus, é natural que essas outras coisas saiam. Não conseguem coexistir no coração da gente. Mágoa, ressentimento, esse azedume e o louvor a Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus. Não é possível essas coisas coexistirem. Ou fica uma ou fica outra. Mas se o espaço for aberto para a palavra de Deus entrar, para o Espírito Santo de Deus agir, estas outras coisas automaticamente saem. Eu não quero me sentir o coitadinho, a vítima, me magoaram, eu não quero me sentir assim. E eu não vou me sentir assim. Às vezes acerta. Aí você fica assim, mas depois você fala assim, não, eu preciso me desviar desse negócio. E se eu ficar guardando, isso é lixo, isso vai azedar a minha alma. Há pessoas que são como poços entulhados. Assim como no texto. Os filisteus entulharam os poços. E aí isso me leva ao segundo tipo de pessoa que é como poço.
que são os entulhadores de poços. Existem os poços entulhados e existem os entulhadores de poços. Eu sei que nós mesmos, como disse, podemos jogar lixo na nossa própria alma, no nosso próprio coração. E sofremos os efeitos disso. Não sei como é que as pessoas conseguem. Mas isso não é vida. Mas a gente que se ocupa na vida de entulhar os poços dos outros, como os filisteus fizeram. Essas pessoas, elas jogam lixo, jogam sujeira, entulho na vida dos outros. Conhece gente assim? E que Deus nos livre de ser assim. Mas tem gente que é assim, se fala, eu estou com uma ideia boa, rapaz, para fazer isso, e não vai dar certo. Nem tenta. Você não vai conseguir. Eu já vi você falar isso, você nunca faz. Você nunca alcança. Isso é um entulhador. Entulhador de poços. Ou a pessoa diz, gostei tanto de fulaninho. Você não conhece ele. Isso é porque você não conhece ela. E começa a jogar veneno naquela amizade que está surgindo. Por quê? Porque aquele entulhador não gosta do outro. E não quer que esse se aproxime do outro, tenha comunhão com o outro, tenha amizade com o outro. Aí o que ele faz? Ele começa me perdoa essa expressão, mas você vai entender bem, fazer a caveira do outro. É um entulhador de poços. Sai daqui, entulhador. Longe de mim, entulhador. Essas pessoas envenenam. Essas pessoas contaminam. Essas pessoas sem compaixão jogam lixo no coração dos outros. E já aconteceu com você de alguém fazer a caveira do outro para você e aí você se afasta. Mas por circunstâncias da vida, você se aproxima e você diz, espera aí, tem alguma coisa errada. Essa pessoa não é do jeito que a outra me disse. Não é bem assim do jeito que ela me falou. O entulhador trabalha e trabalha com afinco para encher o coração dos outros de coisas que não prestam. Cuidado com isso. Cuidado para não ser um entulhador de poços na sua família. Com o que você diz aos seus filhos, com o que você diz à sua esposa, com o que você diz ao seu marido, porque às vezes as mulheres não deixam o marido falar. Ele não tem chance de concluir uma linha de pensamento, porque ela já tem a resposta, ela entra no meio e ela já dá, é assim, ouve pelo amor de Deus. Mesmo que depois você vai estar certa, tudo bem, mas ouve pelo amor de Deus. Tem muita gente que age como os filisteus agiram. Mas a Bíblia não diz que nós devemos levar carga para os outros. A Bíblia diz em Gálatas 6:2 que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Não é trazer peso, não é trazer entulho, mas é ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve. Terceiro tipo de pessoa. Há os poços entulhados. Há os entulhadores de poços, como é o caso dos filisteus aqui no texto. Mas há os que são como desentulhadores de poços. Não existe essa palavra. É um neologismo, para falar bonito. Mas cabe aqui. Gente que desentulha poços. Porque a Bíblia diz que Isaac chega lá, ele vê os poços que seu pai abriu, seu pai cavou, entulhados, e ele vai desentulhar aqueles poços. A alegria dessas pessoas é exatamente ver um poço
no seu coração, no coração de alguém, fluindo águas e não cheio de lixo. Isaac não permitiu que aqueles poços permanecessem entulhados. E nós não podemos permitir que vidas cujo coração está cheio de azedume permaneça assim. A gente não joga mais lenha na fogueira. A gente não acrescenta veneno a um veneno que já está auto-sabotando alguém. Mas nós trazemos palavras boas, que ajudem aquela pessoa a desentulhar os seus poços. Então, a primeira preocupação tem que ser: eu preciso cuidar do meu coração. Eu não tenho que fazer uma faxina, eu tenho que fazer uma limpeza. E eu me lembro, na outra igreja que eu pastoreei quase 12 anos, irmãos, a gente fazia de vez em quando uma faxina geral, para jogar coisa fora. Aí juntava aquele grupo, né? E tinha um diácono. Os diáconos são uma bênção, e ele era uma bênção. Mas nesse dia, ele ficava assim de mim: mas isso aí está bonzinho. O senhor vai jogar fora isso aí, isso ainda presta. Aí chegou um dia, irmão, que o sangue subiu, eu falei: o senhor quer? Leve. Mas o senhor leva agora. O senhor não deixa nada, o senhor pode, serve para o senhor, está bonzinho, não está? Leve. E ele ficava meio constrangido. Leve. Olhe para o seu coração. Veja o que é que está entulhando o seu coração. É mágoa? É ressentimento? É um vício? Porque tem vício que é vício de coisa que faz mal para o corpo, e tem vício, coisa que a gente faz e não consegue ficar sem, que faz mal para a nossa alma, para o nosso coração. É um mau hábito, é uma mania que você tem que te atrapalha teus relacionamentos, atrapalha você de ir para frente. Primeiro você olha para o seu coração e pensa: eu preciso fazer uma faxina. O ano está começando, eu preciso fazer uma faxina urgente. Sabe por quê? Porque esses entulhos no coração da gente, eles atrapalham a gente até de receber a bênção de Deus. Uma palavra como essa está sendo pregada e talvez, eu não sei, a gente ouça essa palavra com dureza no coração. Eu não vou arredar pé, não. Eu vou ficar do jeitinho que eu estou. Os irmãos entendem isso, irmão? Eu estou falando isso aqui no temor do Senhor, a começar em mim. Quando a gente ouve uma palavra e o coração está cheio de entulho, isso atrapalha a bênção de Deus chegar até nós e realizar aquilo que de bom, uma coisa nova que Deus quer fazer na vida da gente. E nós somos o empecilho. Nós somos, como diz aqui em São Paulo, o estorvo. Palavra que eu ouvi muito aqui, quando cheguei em São Paulo, estorvo. Alguns falavam estrovo. Está estrovando. Não é? Não fala assim? Está estorvando, está atrapalhando, está impedindo que a bênção de Deus chegue na minha vida para trazer uma coisa nova. Tira esse pecado em nome de Jesus, abandona esse pecado em nome de Jesus, rejeita esse pecado em nome de Jesus. Você sabe que isso está atrapalhando sua vida, olha aonde a tua vida foi parar, abandona isso, pelo amor de Deus. Nós retiramos esses entulhos da nossa vida através de confissão. Como é que faz isso? Porque tem gente que fica racionalizando. Tá bom, o senhor fala, tira. Como? Confesse. Senhor, eu sou orgulhoso, meu Deus. O Senhor me perdoa, porque eu sou orgulhoso. Só eu estou certo, Senhor. Nunca estou errado. Essa minha mania de não admitir os meus erros. Confesse o seu pecado em nome de Jesus. E pecado tem nome, viu?
Pecado tem nome, adultério é adultério, mentira é mentira, pecado tem nome. Quando você for confessar um pecado a Deus, chame o pecado pelo nome. Perdoa, Senhor, essa minha falta, esse meu pecado. Não, perdoa-me, meu Deus, eu sou um lascivo. Eu não consigo deixar de ver pornografia na internet, Senhor, me perdoa, me liberta disso em nome de Jesus. Reconheça o seu pecado, esse é o primeiro passo, seja qual for o seu pecado, esse é o primeiro passo, confesse a Jesus. E abandone esse pecado em nome de Jesus. Parar de ser mentiroso, parar com essa mania de contar vantagem, parar com essa mania de orgulho, de nariz empinado, de andar na vida como se eu fosse melhor do que todo mundo. Vou parar com isso, Senhor, me perdoe. Perdoe meu orgulho. E lute para abandonar esse negócio, porque a Bíblia diz que o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja Deus. Nós retiramos o entulho da nossa vida quando confessamos, nós retiramos o entulho da nossa vida quando pedimos ajuda a certas pessoas, porque não é todo mundo que pode ajudar a gente. Peça ajuda a quem pode lhe ajudar, peça ajuda a quem vai lhe aconselhar direito, peça ajuda a quem vai lhe dar uma direção correta. Às vezes a gente ouve pessoas, irmãos, que não tem nada a ver. A gente ouve pessoas que não são espirituais. A gente ouve pessoas que a gente não vê a beleza de Cristo neles. A gente ouve pessoas, irmãos, que vão nos conduzir para um buraco. Porque tem gente que está no buraco, aí que chegam pedindo conselho, ele te puxa para dentro do buraco também. Procura gente que pode lhe ajudar. E mesmo que a orientação seja dura, porque esse é o problema. Dizem que conselho é aquilo que a gente pede para as pessoas que vão falar o que a gente quer ouvir. Aí não dá. Mas mesmo que aquele conselho seja duro, peça conselho a pessoas certas. Porque nós não fomos criados para a autossuficiência. A Bíblia diz no versículo 18 que Isaac foi lá e cavou um poço. Mas no versículo 19 a 21 diz que os servos de Isaac também foram lá e cavaram poços. A gente precisa de ajuda. E eu vou dizer uma coisa aqui para você em nome de Jesus. Tem coisa que a gente não vai conseguir abandonar sozinho. Não vai. Tem coisa que a gente só vai conseguir abandonar quando a gente contar para alguém que pode nos ajudar. Nós precisamos de um amigo, de um irmão, de um companheiro, de um conselheiro. Precisamos de alguém que nos acompanhe, que nos incentive, que puxe nossa orelha, que dê bronca na gente, dizendo, cadê você na igreja? Não te vi lá. Ei, seu lugar é na casa de Deus, junto com os irmãos. Não é aquele que diz, não, vamos, vou te ajudar, vamos lá para o Ibirapuera, hoje, domingo, vamos. É na casa de Deus, é no meio do povo de Deus, é ouvindo a palavra de Deus, é buscando a Deus, é na semana de oração. E meu irmão, em Cristo Jesus eu lhe digo, você pode ser uma pessoa que Jesus pode usar para ajudar uma outra pessoa a desentulhar poços do seu coração. Joga poço não, ou joga entulho não, hein? É para ajudar a tirar. E por fim, existem os cavadores de poços. O poço entulhado, o entulhador de poços, o desentulhador de poços, mas existem os cavadores de poços. Eu acho isso lindo. Porque o cavador de poço é aquele que procura uma coisa nova para a sua história.
Quando a gente lê de 18 a 22, a gente vê que Isaac vai lá, ele desentulha os poços que seu pai Abraão havia aberto, mas aí vem os inimigos, vem gente criar confusão. O que ele faz? Fica brigando? Não, ele vai cavar outro poço. Isso aconteceu 2 vezes. Aí ele cava outro poço. Aí vem gente criar problema com o poço que ele cavou. Aí ele não fica ali perdendo tempo, aquilo é contraproducente. Ele diz, fica aí, ele vai cavar outro poço. Depois ele cava outro poço. E o povo arrumando confusão. É Ezeque aqui, é Sitna aqui. Mas ele vai para um outro lugar e ele cava outro poço. E é esse poço que faz com que ele prospere de uma maneira maravilhosa. É um Reobote na vida dele. Cavadores de poços são pessoas que sabem que não podem perder tempo brigando por bobagem. Eu acho lindo, Neemias e o povo reconstruindo o muro em cima do andaime, e aí os inimigos vêm, conversinha, fofoquinha, picuinha, e aí a resposta de Neemias, olha, fala para eles que eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer daqui. Filosoficamente, a gente poderia dizer que Neemias está dizendo, olha, eu não vou me rebaixar ao nível deles, dos críticos, ao nível dos que ficam falando com um com o outro, criticando, falando coisa ruim um para o outro. Eu não vou me rebaixar a esse nível, eu estou fazendo uma obra, é uma grande obra, e eu não vou descer. Nós não podemos descer. Continue cavando poços. Deus vai abençoar você. Às vezes dentro de igreja a gente vê esse tipo de... Infelizmente acontece. Não é muito não, mas acontece. Briga por isso não. Você perde energia, força, vigor, tempo. E ninguém ganha nada, nem o reino de Deus ganha nada. Vá lá e cave outro poço. Vá lá e tente uma outra alternativa. Vá lá e busque um outro caminho. Vá lá e tente uma outra coisa. Um caminho novo. E se você e eu não cavamos novos poços, nós jamais encontraremos um Reobote na nossa vida. E aí... Isaac diz, porque agora, no Reobote aqui, agora o Senhor alargou as fronteiras e me fez crescer nessa terra. Então leva desaforo para casa assim, faz de conta que não ouviu, a provocação. Vai cavar outro poço. Porque às vezes, irmãos, a gente está deixando o poço do nosso coração ser entulhado, porque a gente está ali. A tensão, a crise, coisa de quem é que vai ganhar. Eu não vou ficar nisso. Vai cavar outro poço. Como é que a gente cava outro poço? Eu estou encerrando. Jejue. Jejum não é regime. Jejum, porque tem gente assim, vou jejuar hoje, aí vai trabalhar com fome. Isso não é jejum. Não é jejum, tá? Acordou atrasado, não deu tempo de comer o cuscuz com ovo. Aí, vou jejuar. Não é jejum isso. Jejum é você não sair de casa e você dizer assim, eu vou ficar o dia todo no meu quarto. Leva uma garrafinha d'água e eu vou ficar lá sem comer, vou orar, vou ler grandes porções da palavra de Deus, vou derramar meu coração, vou orar pelos outros,
vou cantar hinos para o louvor do meu Deus, e já digo em casa, ninguém me perturba hoje, que hoje é eu e Deus. Isso é jejum. Jejue, ore, leia a palavra de Deus, busque comunhão com os irmãos, venha para a igreja, para de perder tempo por aí, vagueando, turistando, vem para a igreja. Porque Salomão fala sobre a sabedoria de Deus, dizendo: os que de madrugada me buscam, me acharão. Provérbios 8, verso 17. Então, o cavador de poços, em primeiro lugar, ele tem uma vontade inabalável para encontrar água. Segundo, ele é perseverante. Ele vai cavar até encontrar água. Naqueles dias não era fácil, ainda mais naquela geografia que Isaac estava, não era fácil. Mas ele perseverou ali segundo a ordem do Senhor, e Deus lhe deu um Reobote. Tem gente aqui cujo poço do coração não tem água mais. Ou se tem, é muito pouquinho, lá no fundo. Mas tem lixo, tem coisa podre, tem coisa morta, tem coisa que devia ser tirada. E a vida da gente só vai fluir quando a gente obedece Jesus e diz: eu vou tirar esse negócio da minha vida hoje em nome de Jesus. E a gente faz o que a gente determinou no nosso coração para agradar ao Senhor. Amém, irmãos? Essa é a palavra hoje sobre poços e pessoas. Que poço é você? Você sabe. Eu sei. O meu eu sei. Mas não importa qual seja o poço, Jesus está aqui. E se você ouvir a palavra de Jesus e obedecer a Jesus, um Reobote vai aparecer na sua vida. Você vai dizer: Deus me fez prosperar, alargar as minhas fronteiras nessa terra. A minha oração é que 2023 seja um Reobote na sua vida. Amém ou não? Deus faça uma coisa nova na sua vida. Mas para isso, tem providências que Deus não pode tomar, que eu na sua vida não posso tomar. Só você pode tomar. Então tome agora, nessa noite, em nome de Jesus. Você podia orar comigo agora. Você podia falar com Deus agora. Deus está aqui. E eu não mereço o seu temor. Mas Deus merece o seu temor. É palavra dele. Deus merece o seu temor. Tem alguém aqui que precisa de oração? Deus falou com você? Amém, 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 graças a Deus, amém. Tem gente aqui decidindo tirar certos entulhos do coração para Deus abençoar? Tem gente assim? Amém, amém, glória a Deus, amém, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus, e o Senhor abençoe esses irmãos que estão tomando decisões agora, pela fé, confiança na palavra do Senhor que eles ouviram agora. Ainda estamos em oração. Tem alguém aqui que não é crente ainda, que não conhece esse Jesus que é poderoso para limpar a nossa vida. Se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem alguém aqui assim que não é crente, mas pastor, hoje eu estou pela fé entregando minha vida a Jesus como meu Salvador. Ore por mim. Tem alguém assim? Faça um sinal. Eu quero orar por você. Tem alguém assim? Eu não sou crente, mas eu entendi que eu preciso de Jesus nessa noite. E eu quero entregar minha vida a Ele. Tem alguém na galeria, aqui embaixo? Faça um sinal. Vou orar por você. Tem alguém assim? Tem alguém assim? Alguém assim? Ó Deus, continua nos abençoando, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus,
porque nós vamos cantar um hino agora e vamos convidar as pessoas a chegarem ao teu altar. Essa atitude, meu Deus, que materializa a fé, que põe a fé em prática, é um primeiro passo. E a pessoa está dizendo, sim, eu quero fazer aquilo que decidi diante do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, enquanto cantarmos. Eu peço isso em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Coloque-se em pé. Nós vamos cantar. O irmão Ricardo vai nos dirigir. Eu nem vou vir aqui à frente.